E se eu te dissesse que alguns dos símbolos religiosos mais sagrados do mundo não significam exatamente o que você aprendeu? E se por trás da fé, da devoção e da tradição existissem mensagens ocultas, códigos antigos e significados que atravessaram milhares de anos em segredo? Talvez, depois desse vídeo, você nunca mais olhe para esses símbolos da mesma forma. Desde o início da humanidade, o ser humano tenta responder as mesmas perguntas: quem somos, de onde viemos e o que existe além daquilo que podemos ver. Muito antes da ciência, antes da escrita moderna e até mesmo antes das grandes religiões como conhecemos hoje, existia algo fundamental: o símbolo. Símbolos não são apenas desenhos, eles são linguagem. São atalhos mentais capazes de transmitir ideias complexas sem usar uma única palavra. É exatamente por isso que as religiões sempre usaram símbolos. Mas aqui está um detalhe que quase ninguém comenta. Muitos desses símbolos não nasceram dentro das religiões. Eles foram herdados, adaptados, reinterpretados e, em alguns casos, ocultados. Hoje, você vai descobrir o que está por trás de símbolos como a cruz, o olho que tudo vê, a estrela de Davi, as mandalas e muitos outros que aparecem em igrejas, templos, bandeiras e até no nosso dia a dia. E já fica claro desde agora, este vídeo não é sobre fé ou crença pessoal. É sobre história, conhecimento e tudo aquilo que foi sendo escondido ao longo do tempo. Quando alguém vê uma cruz hoje, automaticamente pensa em Jesus Cristo. Mas a verdade é que a cruz é milhares de anos mais antiga que o cristianismo. Muito antes do nascimento de Jesus, civilizações antigas já utilizavam símbolos em forma de cruz com significados completamente diferentes. No Egito Antigo, por exemplo, existia o Ankh, conhecido como a Cruz da Vida. Esse símbolo representava vida eterna, energia vital e a união entre o céu e a terra. Para os egípcios, o Ankh não tinha qualquer relação com sofrimento ou morte, mas sim com imortalidade. Já na Mesopotâmia, símbolos em forma de cruz representavam os 4 pontos cardeais, o domínio do espaço e a ordem do universo. Isso levanta uma pergunta que quase ninguém faz. Como um símbolo de vida e equilíbrio passou a ser associado à dor, à culpa e ao sacrifício? Muitos historiadores acreditam que o cristianismo não criou novos símbolos, mas ressignificou símbolos antigos para facilitar a conversão de povos pagãos. Quando um símbolo já é familiar, a aceitação de uma nova narrativa se torna muito mais fácil. Além disso, a cruz também pode ser interpretada como o encontro entre o mundo material, representado pela linha horizontal, e o mundo espiritual, representado pela linha vertical. O ponto exato onde o humano encontra o divino. Coincidência ou conhecimento antigo camuflado em fé? Outro símbolo que desperta curiosidade, medo e fascínio é o chamado olho que tudo vê. Um olho dentro de um triângulo, observando tudo. Hoje ele é associado à maçonaria, sociedades secretas e teorias da conspiração. Mas mais uma vez, sua origem é muito mais antiga. No Egito Antigo, existia o olho de Horus, um símbolo de proteção, cura, sabedoria e consciência elevada. Curiosamente, esse símbolo guarda uma semelhança impressionante com o formato do cérebro humano, especialmente com a região da glândula pineal, que para muitas tradições antigas era considerada o olho espiritual, o ponto onde a consciência desperta e o ser humano se conecta ao divino. Isso levanta uma questão intrigante. O olho que tudo vê representa um poder externo, observando você, ou representa o despertar da sua própria consciência? No cristianismo, esse símbolo passou a representar a onisciência de Deus. Mas quando ele aparece em pirâmides, cédulas de dinheiro e prédios governamentais, a interpretação muda completamente. Para alguns, ele simboliza iluminação. Para outros, vigilância, controle e poder invisível. Talvez seja exatamente essa ambiguidade que torna o símbolo tão poderoso. A estrela de Davi é outro exemplo fascinante. Hoje, ela é vista quase exclusivamente como um símbolo do judaísmo,
mas durante séculos ela não teve nenhuma ligação direta com uma religião específica. Essa estrela aparece em textos alquímicos, templos hindus, igrejas cristãs antigas e manuscritos esotéricos. Ela é formada por dois triângulos, um apontando para cima e outro para baixo, simbolizando a união entre céu e terra, espírito e matéria, masculino e feminino, microcosmo e macrocosmo. Na alquimia, essa forma representava o equilíbrio perfeito entre forças opostas e o caminho para a iluminação. Isso levanta outra pergunta importante. Por que um símbolo que representa equilíbrio universal se tornou um emblema religioso específico? Muitos estudiosos acreditam que, assim como a cruz, a estrela foi apropriada ao longo do tempo para representar identidade, proteção e pertencimento. Mas sua origem aponta para algo muito maior, algo que transcende qualquer religião específica. E então chegamos às mandalas. Para muitos, elas são apenas desenhos bonitos e coloridos, mas isso está muito longe da verdade. A palavra mandala significa literalmente círculo sagrado. Elas são usadas há milhares de anos, como ferramentas de meditação, mapas espirituais e representações do próprio universo. Cada forma, cada padrão e cada cor dentro de uma mandala carrega um significado específico. O mais curioso é que esses padrões são extremamente semelhantes aos encontrados na natureza, como galáxias, flores, conchas e até mesmo no corpo humano. Isso levanta uma pergunta perturbadora. Será que os antigos já compreendiam padrões universais que só agora a ciência começa a confirmar? O psicólogo Carl Jung acreditava que mandalas surgem espontaneamente na mente humana em momentos de transformação profunda, como se esse símbolo estivesse gravado no inconsciente coletivo da humanidade. Mas de onde isso vem? E por que culturas completamente diferentes, separadas por oceanos e séculos, criaram símbolos tão parecidos? Até aqui uma coisa fica clara. Símbolos religiosos não são apenas símbolos religiosos. Eles são fragmentos de conhecimento antigo, linguagens codificadas e pontes entre o visível e o invisível. E o mais intrigante é que ainda nem chegamos aos símbolos mais controversos. Porque a partir daqui, entramos em um território ainda mais profundo, onde serpentes, formas geométricas e padrões universais começam a revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a história da humanidade. Quando falamos em símbolos religiosos, poucos foram tão distorcidos ao longo da história quanto a serpente. Hoje, para muitas pessoas, ela representa engano, tentação e maldade. Mas essa associação é relativamente recente. Em civilizações antigas, a serpente era vista como um dos símbolos mais elevados de sabedoria e transformação. No Egito Antigo, ela representava proteção divina e poder espiritual, aparecendo inclusive na coroa dos faraós. Na Grécia, o símbolo da medicina até hoje carrega serpentes entrelaçadas, indicando cura, renovação e conhecimento profundo. Isso acontece porque a serpente troca de pele, simbolizando morte e renascimento, fim e recomeço. Para os antigos, esse ciclo representava evolução da consciência. Então surge uma pergunta inevitável. Como um símbolo de sabedoria se transformou em símbolo do mal? Muitos estudiosos acreditam que essa mudança ocorreu quando religiões monoteístas passaram a combater cultos antigos ligados à natureza, ao conhecimento interno e à espiritualidade pessoal. Transformar o símbolo do conhecimento em vilão era uma maneira eficaz de controlar narrativas e comportamentos. Talvez seja por isso que, até hoje, a serpente cause tanto desconforto, mesmo sendo um dos símbolos mais antigos da história humana. Outro símbolo aparentemente simples, mas profundamente poderoso, é o infinito. Duas curvas que se cruzam continuamente, sem começo e sem fim. Hoje ele costuma representar eternidade ou amor eterno, mas em tradições antigas, seu significado ia muito além disso.
O infinito simbolizava o ciclo da vida, o eterno retorno e a ideia de que tudo se transforma, mas nada realmente desaparece. Civilizações antigas não viam o tempo como uma linha reta, mas como um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Essa visão aparece no hinduísmo, no budismo, em filosofias gregas e em diversas culturas indígenas. Curiosamente, a ciência moderna começa a questionar a noção de tempo linear. Teorias da física sugerem que o tempo pode se dobrar, se comportar de forma relativa ou até não existir da maneira como percebemos. Isso levanta uma questão fascinante. Será que os antigos, através de símbolos, já compreendiam aspectos da realidade que só agora começamos a investigar com tecnologia? Poucas formas geométricas carregam tanto significado quanto o triângulo. Ele aparece em símbolos religiosos, em trindades divinas e na arquitetura sagrada de diversas culturas. No cristianismo, o triângulo representa a Santíssima Trindade. Em tradições mais antigas, ele simboliza corpo, mente e espírito, ou ainda criação, preservação e destruição. As pirâmides são a expressão máxima dessa forma geométrica, e aqui surge um dos maiores mistérios da história. Civilizações separadas por oceanos e séculos, sem qualquer contato entre si, construíram pirâmides incrivelmente semelhantes. Egito, América Central e Ásia compartilham estruturas quase idênticas. Oficialmente, elas são consideradas tumbas ou monumentos religiosos, mas muitos pesquisadores defendem que as pirâmides tinham funções muito mais complexas. Alguns acreditam que elas funcionavam como amplificadores energéticos, centros de iniciação espiritual ou pontos de conexão entre o céu e a terra. O formato da pirâmide concentra energia, algo que já foi testado em experimentos modernos. Isso nos leva a uma pergunta que continua sem resposta definitiva. As pirâmides eram apenas construções simbólicas ou eram verdadeiras máquinas espirituais disfarçadas de pedra? Outro conceito presente em praticamente todas as tradições antigas é o equilíbrio entre forças opostas. Luz e sombra, ordem e caos, masculino e feminino, criação e destruição. O símbolo mais conhecido dessa ideia é o Yin e Yang, mas esse conceito aparece de diferentes formas em quase todas as religiões do mundo. A mensagem é clara: o universo não funciona através de extremos, mas de equilíbrio. Curiosamente, muitas religiões modernas passaram a enfatizar apenas a luta entre bem e mal, enquanto símbolos antigos sugerem algo muito mais profundo. Um não existe sem o outro. Talvez o verdadeiro ensinamento não seja eliminar a escuridão, mas compreendê-la. Existe ainda um aspecto pouco discutido sobre símbolos religiosos: o efeito que eles têm no cérebro humano. Símbolos não atuam apenas no nível racional. Eles falam diretamente com emoções, intuição e com o inconsciente. É por isso que certas imagens causam medo, conforto, reverência ou desconforto, sem que a pessoa consiga explicar exatamente o motivo. O psicólogo Carl Jung chamava isso de arquétipos, imagens universais gravadas no inconsciente coletivo da humanidade. Isso levanta uma questão inquietante. Os símbolos foram criados pelos seres humanos ou os seres humanos apenas redescobriram símbolos que já existiam dentro da própria mente? Talvez seja por isso que muitos desses símbolos parecem tão familiares, mesmo quando nunca os vimos antes. Diante de tudo isso surge a pergunta final: se esses símbolos carregam tanto conhecimento, por que aprendemos apenas versões superficiais sobre eles? Talvez por simplificação, talvez por medo de interpretações livres, ou talvez porque muito desse conhecimento tenha se perdido ao longo do tempo. Ou então, algumas verdades simplesmente não podem ser transmitidas diretamente por palavras. Porque palavras limitam, mas símbolos atravessam gerações, culturas e consciências. Depois de tudo o que vimos, uma coisa se torna evidente: símbolos religiosos não são apenas objetos de fé.
Eles são pontes entre o passado e o presente, fragmentos de conhecimento antigo e espelhos da mente humana. Talvez o verdadeiro poder desses símbolos não esteja no que eles dizem de forma explícita, mas no que eles despertam silenciosamente dentro de cada pessoa. E agora fica a pergunta: quantos símbolos você vê todos os dias sem realmente perceber o que eles significam? Se esse vídeo fez você enxergar esses símbolos de uma forma completamente diferente, deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, porque esse tema vai muito mais fundo do que a maioria das pessoas imagina. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.